Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Antes de mais, muito obrigado por me terem recebido na vossa casa emprestada aqui na Companhia Nacional de Bailado e terem tirado uns minutinhos do vosso apertado tempo para me receberem. E é ótimo rever-te, António, que entrevistei quando tinhas 15 anos, lembras-te dessa entrevista? Agora tens 21, não é? E Margarita tem 20, respectivamente. Perguntava se nesta altura das vossas vidas vocês sonhavam estar no lugar que estão a ocupar. Sim, sem dúvida que sim. Eu acho que é difícil colocar um tempo para os sonhos, mas sem dúvida que o que estamos a viver é um sonho. Eu sempre sonhei ser, em primeiro lugar, bailarino principal e então vir aqui à CNB dançar como convidado ainda me torna mais realizado, é sem dúvida. Como é que tu chegaste, aliás, vocês foram ao mesmo tempo de Leiria, não é, da companhia da Anarela Sanches, os dois para essa viagem para Munique. Exatamente. Como é que surgiu primeiro o convite e depois como é que tu te tornaste a estrela da companhia? Na altura, em 2021, eu fiz... Durante a pandemia, não é? Durante a pandemia, eu fiz parte do concurso de Prix de Lausanne, que precisamente por causa... Ganhaste, não é? Ganhei, mas foi um bocadinho diferente porque foi uma versão online, precisamente por causa da pandemia. Então, isso fez com que várias companhias me vissem e, na altura, a companhia de Munique, Bayerische Staatsballett, contactou-me por e-mail e a dizer que estavam interessados. Eles não faziam parte do Prix de Lausanne na altura, por isso é que me contactaram separadamente e convidaram-me para ir fazer uma audição presencial e pronto, lá fomos nós em junho, certo? No início de junho, ao final de maio. Obrigado. As mulheres sabem muito melhor. É verdade. E na altura a Anarela decidiu, e com muita razão, que era muito importante eu mostrar Margarita. Fomos os dois, fizemos parte da aula da audição e mostrámos um pas de Zé. E foi assim que entramos os dois ao mesmo tempo na companhia, apesar de na altura a Margarita ter apenas 16 anos. Então foi uma sorte que ambos tivemos de nos podermos ter um ao outro como suporte logo. Ou seja, o online aqui não foi mal de todo. Não. Porque apesar de tudo, deu mais visibilidade internacional do que fosse apenas presencial. Exatamente. Normalmente o Prix de Lausanne também costuma ter streaming online, mas precisamente pelo facto de ser
só online fez com que a visibilidade fosse ainda claro. Maior. Foi muito bem sucedido. Margarita, com 16 anos, primeiro como é que a família começou a pensar, olha, eu vou perder a minha menina, coitadinha, vai para lá sozinha, lá para os alemães, ninguém sabe quem ela é. Eu acho que todos nós estávamos um bocadinho duvidosos de que realmente iria acontecer, porque na altura o diretor ele era russo e ele não falava muito bem inglês, então havia alguém a traduzir, mas eu estava convencida, e a minha mãe também, de que tinha sido uma falta de comunicação e que realmente não tinham entendido que eu tinha 16 anos. Porque eu pensei sempre na Alemanha, então é impossível trabalhar com menos de 18 anos. No entanto, quando chegou o contrato, eu fiquei, se calhar é mesmo verdade. Mas eu, por algum motivo, acho que a minha cabeça não conseguia acreditar, estávamos todos em uma espécie de negação. Até o momento que nós tínhamos mesmo que assinar o contrato, e aí foi. Mas eu acho que nem eu, nem os meus pais, nem ninguém da minha família realmente acreditou até ao momento em que nós chegámos a Munique e tudo começou a acontecer, e depois é que bateu a consciência. E porquê 18 anos? Porquê esse teto Porque de é um idade? trabalho como qualquer outro, é um trabalho a toda hora, não é um part-time, é um trabalho, um emprego. E, pelo menos pelo que eu sei, em Portugal, antes dos 18 anos, não se pode trabalhar tempo inteiro. Então, em teoria. Também os estudos, tinha essa questão. Em Portugal não existe estudo à distância. O único programa que havia era a escola, é um programa que há para trabalhadores, mas que é só a partir dos 18 anos, então tivemos que entrar em contacto, fazer uma exceção para eu conseguir terminar os estudos. E então, como é que foi? O que é muito bom, vocês estão-se a acompanhar desde os tempos de Leiria Sim. até à próxima temporada em Viena, que já lá vamos chegar. O que é muito bom estarem os dois a caminhar o mesmo trilho. Sem dúvida, é um suporte, ainda mais na carreira de balé, que é bastante individualista, apesar de dançarmos em grupo, cada um faz a sua carreira por si, cada um estuda por si, então ter um suporte e ter alguém que eu possa ter toda a hora, que eu conheça, que seja a família, é um suporte indispensável. Tu és 2 anos mais velho, ou um ano e picos, não é? 1 ano e meio. 1 ano e meio mais velho. Vamos discutir isso hoje de manhã. Presumo que seja o inglês a língua internacional, não é? Vocês não sabem alemão. Como é que foi primeiro a vossa adaptação de sair do ninho da família presumo, para viver pela primeira vez sozinho? Exatamente. Sim, foi sem dúvida a primeira vez que ambos vivemos sozinhos. Tu ainda já tinhas 18 anos? Sim, eu tinha 18 anos. Já tinhas acabado de fazer? Tinha acabado de fazer em junho e comecei a temporada em setembro. Mas eu acho que os desafios foram principalmente os que qualquer pessoa se depara quando sai da casa dos pais e, neste caso, sai do país e embarca numa aventura como esta. No entanto, eu acho que no que toca à companhia e a nível profissional, nós tivemos a sorte que se fala muito inglês na companhia, porque normalmente as companhias de balé, especialmente na Europa, tendem a ser muito internacionais e acaba por facilitar muito a comunicação se todos falamos inglês. Quantas nacionalidades é que neste momento vocês têm ideia? Pelo menos 10. Pelo menos 10 nacionalidades diferentes. E são os únicos portugueses? Somos, sim. Há portugueses, brasileiros, italianos, espanhóis, albaneses, alemães, austríacos, cubanos, exato. Estadunidenses, canadienses, russos, ucranianos. E já agora há ainda bem que falas nisso. Há alguma rivalidade entre eles? Eles falam-se? Os bailarinos ucranianos com os russos deixam a política de parte? Sim, sem dúvida. Mesmo que sabendo que estão a representar, enfim, um país cujos adversários são oriundos de um país que os invadiu? A questão é que os adversários não são as pessoas entre si, acabam por ser mais os líderes políticos, então os ideais acabam por não se tornar razão de confronto numa companhia. Mas sabes, no desporto acontece muito isso. No outro dia houve, não sei se era um judoca, que se recusou a apertar a mão
a um russo que tinha ficado em segundo lugar, ou vice-versa. Eu acho que também, especialmente na arte, a arte tende a ser um bocadinho mais aberta a essas situações. É uma escapatória, supostamente uma escapatória para escapar à realidade. E eu também sinto que as pessoas que realmente os seus ideais são muito, muito fortes, acabaram por deixar a companhia e voltar para o seu país. Então, a partir do momento em que a pessoa não faz essa mudança, não volta para o seu país, já quer dizer algo. E eu sinto que tudo bem que é uma companhia do Estado e tudo o que é a parte administrativa da direção tem a sua parte política, mas no que toca às pessoas que pisam no palco e na arte em si, tendemos em levá-lo de uma forma como uma escapatória à vida real, aos problemas, tal e qual como os filmes, como tudo isso. Então, nós abraçamos esta causa e seguimos todos juntos, unidos. Até porque sabemos que, mesmo para os russos que ficaram na companhia, também nada ficou mais fácil. Ou seja, fazemos todos parte do mesmo barco, mas claro que as situações são um bocadinho diferentes, mas não é fácil para ninguém. Vocês falam de política e falam de outras coisas para além do bailado? Sim, ou seja, não muito. Aliás, nós somos todos colegas na companhia. Obviamente que também não é saudável falar apenas de balé. Claro. Nós também temos os nossos tempos livres em que passamos mais tempo com as pessoas com quem mais nos damos. E tem os preferidos, vocês gostam mais daquele e daquela? Obviamente, como qualquer pessoa, tem pessoas com que se identifica e isso dá melhor. Por inúmeras razões. Às vezes mesmo na nossa profissão os ensaios, ou os horários de ensaios também fazem com que as relações entre as pessoas se desenvolvam de uma forma muito diferente, porque há ensaios de solistas, de corpo de baile, então as pessoas acabam por passar mais tempo durante o dia com quem tem ensaios juntos. Exato. Ou mesmo onde estão no balneário. Existem inúmeros fatores, cultura, língua. Olha, e diz-me uma coisa, tal como no futebol e numa equipa de futebol, também há líderes no balneário? Um bocadinho. Eu diria que, regra geral, tende a ser um bocadinho mais difuso, mas existem sempre pessoas que acabam por ter um caráter um bocadinho mais de líder. Em todas as companhias, regra geral, costuma haver os que nós chamamos group speakers, que são as vozes do grupo que ajudam... Os porta-vozes, não é? Exatamente, os porta-vozes. Mas, no entanto, essas pessoas normalmente costumam ter um bocadinho mais de... não autoridade, mas... influência. Exato, influência, não têm medo de falar e mesmo que não tenham esse papel de vozes do grupo, acabam por tomar um bocadinho mais de liderança no dia-a-dia, mas costuma ser um ambiente bastante... Até porque chega uma altura que quando se é solista ou principal, não se trabalha tanto em grupo, é um pouco mais individualista, como eu falei antes. Quando é mais a parte do corpo de baile, sem dúvida que há umas pessoas que têm uma personalidade mais forte, mas quando se toca a parte individual, de principal, cada um tem os seus ensaios, cada um tem o seu tempo, então não é toda a hora que está toda a gente junta no mesmo camarim, não é como em outros desportos ou que chegam e estão todos em grupo, é um pouco diferente. Porque vocês são atletas de alta competição também. Sim, sem dúvida. Sim. Eu costumo comparar um bocado o balé à Fórmula 1 das artes, porque exige não só atleticismo, mas também nutrição, conhecimento de fisioterapia do próprio corpo, temos de ser saudáveis, temos de saber maquilhar, saber pentear, existem inúmeros... Até atuar, e isto tudo, enquanto ouvimos música no palco, existem inúmeros fatores que não se juntam desta forma em nenhum outro tipo de arte. Nem desporto. Nem desporto. Porque o desporto tende a ser um bocadinho mais mais uma série de modalidades que vocês, dentro de um próprio espetáculo, não é? Sim. E agora, e a comida? Quem é que faz a comida lá em casa? A gente varia um bocado. Agora, vocês vivem numa casa juntos? Sim. Os dois ou com umas mães? Não, os dois. Os dois. São namorados? Sim. Agora o que facilita muita coisa, não é? Sim, sem dúvida. Não, eu costumo cozinhar um pouco mais. Ele ficou-se um bocado ruborizado. Ficou? Não. Estou a brincar, António. Eu costumo cozinhar um pouco mais. Sim. Mas nós partilhamos bastante as tarefas. O quê? O que é que tu costumas fazer? Coisas portuguesas?
Depende. Agora não tanto. Às vezes, porque depende do tempo, quando não se tem muito tempo. Depende do tempo ou depende da comida saudável? Não, sem dúvida, a comida saudável também é uma grande questão, mas realmente depende do tempo, porque há alturas que chegamos tão cansados que só estar em pé é difícil. Então, mas não mandam vir de fora, ou mandam? De vez em quando. Mandar vir encomenda, não. Geralmente ou salada, ou vamos comprar um poké ou bolo ali ao canto, ou também temos esse sistema que se chama HelloFresh, que ultimamente também não temos feito tanto, que vem a comida já, nós escolhemos o menu e vem tudo pronto só para cozinhar já com a receita, na porção ideal, com os temperos ideais, não é preciso estar a pensar, é só fazer, é rápido. Ou às vezes quando vem bacalhau, assim, acabamos por fazer algo mais português. Tem bacalhau lá também? Não. De vez em quando... Sim, de vez em quando levamos alguma coisa. Mas ela vai lá levar pessoalmente ou manda por correio? Não manda por correio. Manda por pessoas que venham, pela minha mãe, pelo vizinho. Mas agora não tanto. Não tanto. Nós não é tão... prático, não é tão prático, então acaba por... Agora, de que é que vocês se privam? Em relação à alimentação? Ou... Exatamente, como bons portugueses e, em teoria, bons garfos também. Aquilo que vocês não podem de todo ingerir. É assim, eu acho que numa carreira de bailarino, a alimentação e a forma é uma forma de vida, não é uma dieta, não é um momento, é como fomos educados, como fomos crescendo, então o paladar também se vai habituando, então não é que uma pessoa se prive, nós começamos a ter um pouco mais de responsabilidade, mas também o paladar muda e deixamos de gostar de coisas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu deixo de gostar de chocolate normal e só gosto de chocolate amargo, mas não é uma coisa que era assim, é uma coisa que eu me fui habituando e hoje em dia é assim que funciona. Exatamente. Não é... E mesmo, assim, mesmo coisas que nós tentamos não ingerir tão frequentemente, também nós de vez em quando comemos um doce ou... Peca um bocadinho, não é? Claro, claro, é importante. É importante também satisfazermos as nossas necessidades e desejos, exatamente. Mas, de regra geral, nós somos muito saudáveis e simplesmente tentamos manter uma alimentação que pode sustentar o nosso estilo de vida. Até porque nós também deixamos de gostar ou de sentirmos mal quando... E não é sentir mal psicologicamente, é mesmo sentir... Já chegaram a esse nível? Eu acho que sim. Sim, mesmo, por exemplo, agora que nós temos 2 espetáculos seguidos aqui em Lisboa, eu sinto que pelo menos eu tenho que pensar muito no horário em que eu vou comer, para que não me sinta demasiado cheio ao dançar, mas que preciso ter energia, ou seja, eu preciso de fazer um equilíbrio entre os macronutrientes que eu como, esse tipo de coisas. Por isso é que são atletas de alta competição. Exatamente. Isso mesmo. Sem dúvida. Como é que foi o vosso primeiro dia? Vocês lembram-se disso? Sem dúvida. Então, foi difícil. Relatem. Foi difícil porque, lá está, para além das dificuldades que eu já falei antes, de sair do país e sair de casa dos pais, nós deparámos-nos com um ambiente completamente diferente do escolar. Que ninguém prepara. Que ninguém nos... Exatamente. Hostil ou nem por isso? Não tanto hostil. Eu diria o facto de simplesmente... um estudante jovem vai ser sempre muito ambicioso e vai ter sempre muita energia, mas, regra geral, os bailarinos profissionais, apesar de fazerem o que gostam, a maioria... eu creio que a totalidade, desculpa lá, senão ninguém... Sim, o balé é difícil o suficiente para que... Ou se tem paixão absoluta... Mas há pessoas que acabam por... começam com uma paixão e depois torna-se um hábito. Exatamente. Depende muito, porque... E quando se torna um hábito... A paixão vai-se embora? A rotina? Sim. Algumas porque pessoas sim, eu acho que o balé há 2 formas. Há aquelas pessoas que têm todas as condições, que nascem prontas, que são escolhidas a dedo e que o processo não é fácil, nunca é fácil, é sempre difícil, mas que talvez venham com uma ambição. Isto liga muito... Desculpa, eu estar aqui a roubar tempo, mas isto liga muito... Não roubas tempo, é 50%, 50%. Okay. Isto liga um pouco ao que o António estava a dizer antes sobre a pergunta de como é que foi o primeiro dia, que eu sinto que no mundo do balé há sempre, durante o período escolar, há uma emoção, uma vontade, uma ambição de chegar à carreira profissional. Uma ilusão. Uma ilusão. E uma vez que chega à carreira profissional, normalmente começa-se por baixo e tem que se ir conquistando as coisas ao pouco. Então, normalmente o que se vê é as pessoas chegam com muita sede ao pote
e quando chegam e se deparam com o que realmente é, começam muito, muito à frente e depois meio que recuam um pouco e depois é preciso uma força muito grande e uma paixão muito grande para continuar a ambicionar sabendo o seu lugar. Até porque há muitas desilusões no caminho. Muitas desilusões no caminho. Há muitos escolhos que vocês têm que ultrapassar, não é? Exato. Então há muitas pessoas que depois dessa desilusão demoram a engatar outra vez e que acabam por, como têm físico, como têm condições, acabam por se contentar com a sua vida de corpo de baile, de estar ali, de poder interpretar ou sentir-se livre no palco, mas a paixão não é a mesma daquela que era no período escolar. No nosso caso, como nós chegámos já como os dois demissolistas e fomos dadas várias oportunidades desde cedo, nós não tivemos a oportunidade de nos agrupar, de nos ter o processo normal. Foi um pouco de, ok, vão. E nós já no primeiro dia estávamos a fazer um papel que é feito por principais e nós, apesar de termos, sem dúvida, algum talento e alguma experiência, não era a mesma coisa. Então nós estávamos ali já com a nossa ambição a ser fulfilled, a ser preenchida e foi só continuar, até que nós temos que talvez acalmar um bocadinho porque nós temos temos talento, sim, mas também há pessoas que já passaram por... Mas deixa-me adicionar. Eu quero dizer que nenhuma opção nem a outra são mais corretas, certa, exatamente, porque simplesmente depende das ambições das pessoas. Tanto eu como a Margarita somos pessoas muito ambiciosas e nós lutamos muito pelos nossos sonhos e claro que também tivemos condições para o fazer, mas lá está, o facto de sermos pessoas assim tão ambiciosas e entrarmos numa companhia com tanta energia e depois nos depararmos com um ambiente muito mais velho, porque na altura as pessoas, não havia tanta gente com a nossa idade, com prioridades completamente diferentes, foi simplesmente um bocado um choque de realidade ao que nós nos tivemos de habituar, fazer os nossos amigos e lá está, o período de adaptação é sempre difícil para qualquer pessoa. Até porque no período escolar para nós era muito escola, balé, e não havia muito tempo, também porque não havia a opção de ter uma vida pessoal tão, vamos dizer, normal, éramos crianças. Então, quando chegámos lá e começámos a ver que as pessoas realmente tinham uma vida normal, tinham tempo para ir ali ao restaurante e sair e fazer outras coisas. Namorar. Exato. Foi um pouco, o que é que esta gente está a fazer? É possível ter uma vida... mas ao pouco dos tempos nós vamos entender. Exato. Vocês descobriram uma coisa que realmente com a qual não sonhavam aí, mas que acabou por ser muito bom para vocês. Exato, e sem dúvida. E nós com o tempo vamos entendendo realmente isto é a vida normal, não? Isto é um trabalho. Como toda a gente tem as suas ambições no trabalho, mas também tem a sua vida pessoal. Não é só balé. Não é só balé. Só que eu acho que como nós vinhamos também como veio o período da pandemia, que não havia muita opção de fazer muita coisa. Ficámos fechadinhos em casa. Ficámos fechadinhos em casa e só tínhamos a oportunidade, graças a Deus, de ir a... Margarita, o namoro veio daí ou já vinha antes? Veio de onde? Veio de Munique. Da pandemia? Por estarem mais fechados em casa? Nós não estávamos juntos em casa. Ainda não estavam? Não, nós a pandemia estávamos cada um com a sua família em Portugal. Em vocês... 2020 eu tinha 15 anos. Pois, está bem. Então vocês foram... estamos a falar antes da... Não, nós, na verdade, nós já estávamos juntos antes de irmos para a companhia. Sim. Mas a pandemia, quando começou a pandemia, nós estávamos em casa dos seus pais, eu estava em casa dos meus pais. Claro. E quando nos mudámos para Munique também não estávamos a viver juntos. Não. Foi só depois. Exatamente. Desde quando? Já agora? Se me é permitido a pergunta? Depois de um ano, mais ou menos. Porque a coisa foi devagarinho. Foi devagarinho. A questão é que nós nos conhecemos muito bem, desde que eu tenho 8 anos e a Margarita 6. E nós nos mudámos, lá está, para este ambiente difícil para nós no início e fez com que a nossa relação, principalmente enquanto amigos, se fortalecesse ainda mais. Sem dúvida. Até porque eu vivia num internato, numa casa com outros estudantes de balé. Em Leiria? Não. Isto foi já quando eu mudei para Munique. Sim. Em Leiria vivia com os meus pais. Mas quando mudei para Munique, como eu tinha 16 anos, eu não podia alugar um imóvel, obviamente. Eras menor, Era menor e eu não ia viver com o António. Então a única opção que me deram foi viver num internato na escola de balé.
Então era uma grande confusão e as rotinas eram muito diferentes porque eles começavam a escola às 7 da manhã. Porquê tão cedo? Porque lá na Alemanha a escola começa às 8 ou às 7h45. Ainda é tudo escuro. Ainda é tudo escuro e eu, quando tinha espetáculo, acabava tarde e nós começamos às 10, porque há dias que nós acabamos às 10 da noite. Então, obviamente, ouvir as pessoas a começarem-se a preparar às 6h30 da manhã era um martírio, partilhar casa de banho, partilhar cozinha. Então, e eu já sentia a necessidade de ter a minha vida pessoal, tal e qual, porque como eu via as pessoas, os meus colegas, todos tinham uma vida pessoal e eu não tinha essa capacidade por estar nesse internato, então eu aproximei-me bastante ao António e... Choraste no ombro dele? Chorei várias vezes. E a partir daí, pronto, depois passado um ano nós já acabámos por... Quem é que tomou a decisão? Foi os dois juntos. Porque, lá está, aos poucos a Margarita de vez em quando passava um bocadinho mais tempo em minha casa. Era só óbvio. E a certa altura deixou de ser chato, digamos assim, porque cada um precisa do seu espaço, obviamente. E a relação, ou seja, ao início nós quando passávamos uma semana, se passássemos umas semanas juntos era demais e nós ficávamos um bocadinho fartos um do outro e precisávamos de espaço. Mas também porque nós vivíamos no estúdio. Sim, mas é normal, qualquer pessoa diria que é assim, e eu até acho que nós nos adaptámos um ao outro muito rapidamente Até e ao fim de um ano nós passávamos tempo juntos e já não nos fazia diferença. Mas é que nós também tínhamos rotinas muito diferentes e o lugar onde António vivia era um estúdio mais pequeno que este, não, muito mais pequeno. Muito pequeno, 27 metros quadrados. 27 metros quadrados, era difícil. Então, era um T0 para aí, não é? Sim, era um estúdio. Era um estúdio muito pequenino, sim. Então nós acabámos por decidir, talvez com o dinheiro dos dois, pelo que eu estou a pagar por este apartamento, podemos arranjar algo maior com espaço para os dois. Com duas divisórias, que nós já, que podemos ter o nosso espaço cada um, porque o problema é que num estúdio ter a própria, tipo, o seu espaço é um pouco difícil, porque está sempre no mesmo ambiente. Mas a partir do momento que nós nos mudámos para uma casa maior foi... Exatamente. Foi normal. Agora, alguém que passa 24 sobre 24 horas juntos, partilham a mesma profissão, partilham o mesmo sonho, o que é que vocês têm de diferente para contar um ao outro no final do dia? Nós já refletimos sobre o dia e nós somos pessoas que adoramos falar. Nós discutimos muito os pensamentos, o que é que se sentiu quando isto aconteceu, analisamos muito as personalidades das pessoas, das nossas personalidades, as pequenas coisas que acontecem. Nós falamos muito, apesar de passarmos 24 horas juntos, nós temos sempre assunto. Nada, é isso. E quando não temos, cada um vai para o seu espaço e pronto. Sim. Mas eu sinto que nós pensamos bastante igual e nós gostamos. Eu adoro ouvir a opinião do António e eu também, eu gosto de ouvir a minha opinião. Então isso torna que o nosso tempo junto é muito agradável e enriquecedor. Qual foi o vosso papel mais desafiante em termos profissionais até agora? Desafiante, eu diria... Aquele mais difícil de todos. Não. Only Para ti, Alice. Eu acho que para mim Alice. Não, Alice no País das Maravilhas, de Christopher Whelan. Porque é uma produção quase de musical. É um balé muito grande. Tipo Broadway. Para esse lado. 3 atos que nunca se sai do palco. Eu acho que a personagem passa o quê? 3 horas no palco, seguidas. E a reagir ao que acontece. É como o filme, que a Alice vai passando pelas várias histórias. Então, não havia ensaios de palco, não havia ensaios de nada. Não havia ensaios com o cenário. E foi um grande desafio para mim. Porque era muito tempo no palco, muita história para contar, e então foi também um dos meus primeiros papéis principais, e levar um balé às costas não é fácil, então acho que essa foi eu acho que para mim foi James em La Sylphide, do início desta temporada, porque é La Sylphide de Pierre Lacotte, que é uma versão mais antiga do balé, feita para a Ópera de Paris. E é um balé muito longo, tecnicamente muito difícil. Não é tão longo, é curto, mas é que é muito dançado. Não tem muito que é a parte de acting, é só dançar, de representação, dançar, não é? Dançar. Mas é que eu acho que nós tivemos de desenvolver
a nossa atuação de uma forma um bocadinho diferente, porque o balé em si não é tão autoexplicativo. Nós é que temos de fazer esse trabalho, então isso torna um bocadinho mais cansativo, porque temos de fazer essa avaliação e depois arranjar formas de nos sentirmos confortáveis a fazer isso enquanto dançamos no palco. Também porque é um estilo diferente. Exatamente. Mas cada um de vocês há um estilo próprio em cada bailarino, ou tem que obedecer cegamente ao coreógrafo e à coreografia previamente estabelecida? Sim, é coreografia. Ponto final. Ponto final. Pode ser o Petit Pas, pode ser outro qualquer. Um bailarino tem que saber adaptar às condições e ao estilo, ao coreógrafo, seja clássico, seja contemporâneo. É um bocadinho como uma orquestra, quer dizer, há uma pauta, mas cada maestro interpreta aquela obra de uma forma diferente. Sem dúvida, assim, nós temos que respeitar a coreografia, principalmente quando estamos na nossa companhia, no nosso trabalho. Quando vamos fazer então temos um convite e vamos a uma gala, torna-se um pouco mais individual e flexível, mas sem dúvida que não é regular, porque é uma arte, cada um interpreta da sua forma, cada um estica o movimento mais aqui, estica o movimento mais ali, e apesar de ser a mesma coreografia, é possível que se pareçam 2 ou 3 coreografias diferentes, dependendo da pessoa que a faz, dependendo da musicalidade que a pessoa leva. Mas tudo dentro do mesmo estilo. Uma base e um mesmo estilo e uma fórmula. É literalmente, também há uma pauta, para quem não sabe, as coreografias não sei, vai, embora. Há uma pauta para... são escritas, tal e qual como notas musicais. Há todo um estudo e é uma coreologia, onde está tudo apontado, onde é que está cada milímetro dos braços, das cabeças. Então tem que seguir essa pauta. E vocês não se podem esquecer de nada. É assim, não, na regra geral não acontece, e também faz parte da arte sabermos adaptar às circunstâncias. Está bem, mas não há como o teatro onde se pode meter uma bucha. Não, vocês aí não podem fazer isso. Depende da coreografia, o quão antiga que é, se o coreógrafo ainda está vivo ou não. É um bocadinho. Há coreografias que têm mais do que uma versão, talvez para aquela variação específica, outras coisas que têm que seguir. Para a direita ou para a esquerda. Exatamente. Varia um bocadinho de balé para balé, por vários fatores. Mas nesta companhia de Munique, tu és a primeira figura. Eu sou o bailarino principal, mas existem vários. Como assim? Existem vários principais? Sim. Então, o principal quer dizer que os outros são secundários, ou não é? Então, expliquem-nos. É um bocadinho, é assim, cada companhia tem as suas categorias diferentes, que simplesmente é uma forma de ajudar a categorizar quem é que faz que tipos de papéis. Corpo de baile, papéis que fazem grupo, mas também fazem alguns solos, outros que são só solistas, mas que não são a personagem principal, e depois talvez os personagens principais. Às vezes há mais do que 1 ou 2 personagens principais, masculino ou feminino, num balé. Então é uma forma de facilitar essa categoria. Essa hierarquização. Sim. É uma hierarquia. Mas eu, por exemplo, cada espetáculo é um espetáculo. Então existe esta divisão para a companhia em si, para quando vem um coreógrafo, para em termos salariais, para termos contratuais, mas não significa que a pessoa que é desta categoria se baseie só nesta categoria. Exato, não é exclusivo. Ou seja, não é exclusivo, não é que eu sou agora primeiro solista ou solista ou o que for e tenho que só fazer papéis de solista ou primeiro solista. Não, também pode fazer papéis de principal, só não pode fazer corpo de baile. Mas é só um escalão como um reconhecimento, uma forma de organização, uma forma também de salário. Também quando é convidado para outras galas, é como uma promoção num trabalho, mas não é... cada espetáculo tem o seu cast. Então não é que um principal não possa fazer um papel de solista ou que vice-versa. Ao ver a categoria num bailarino, sabe-se mais ou menos o que esperar. É simplesmente mais ou menos isso. Até porque há espetáculos todas as semanas, às vezes mais do que um por semana. Então se houver só um principal, é impossível um principal estar a dançar todas as semanas, ou 2 vezes por semana, é humanamente impossível. Então há vários... Tu também és... Primeiro solista. Sim. É diferente da categoria dele. É o que vem antes da categoria dele. Exato. Há 4 categorias em Munique. 4 categorias. Então, quais são? Corpo de baile, demi-solista, primeiro solista e principal. Ou varia de idioma para idioma. Na Alemanha eles chamam corpo de baile, demi-solista, solista e primeiro solista.
Mas se traduzirmos para o inglês, e é o que nós fazíamos, que é para facilitar, ou seja, em inglês seria corpo de baile, solista, primeiro solista e principal. Mas nós criamos ali um espaço um bocadinho maior para que não haja dúvidas. Quando se refere a demi-solista, é demi-solista, e primeiro solista é o que vem antes do principal. Quando tu foste escolhido para o papel que para o lugar que estás a ocupar hoje, foi uma surpresa para ti ou no fundo já ambicionavas esse lugar? Eu já ambicionava desde o momento em que eu estava na escola. Isso sim, mas o percurso de cada um é sempre muito diferente e depende muito do espaço, do espaço cá na companhia, do repertório, do diretor e do que o bailarino faz, obviamente. A minha relação com o diretor sempre foi muito boa e nós sempre mantivemos uma comunicação bastante aberta. Eu comecei como demi-solista, então levou-me 2 promoções para chegar a bailarino principal. E na primeira, eu sabia que ambas as vezes, eu sabia que o diretor me queria me promover, mas eu não sabia exatamente quando. No entanto... Era o teu feeling? Era o meu feeling, mas eu também comuniquei com ele. Normalmente a companhia no geral acaba por saber mais ou menos quando é que um bailarino... É um segredo mal guardado, não é? Mais ou menos, sim. E as pessoas começam a pensar, olha, se calhar aquela pessoa deveria ser promovida, não achas? Isso é uma questão de quando vai acontecer, isso é que é mais a surpresa, de quando é que o diretor escolhe, o dia que ele escolhe, do que realmente a ação em si, porque é uma coisa que com papéis já se começa a notar. É bastante previsível, mas a altura do ano é que torna imprevisível e faz uma surpresa. Porque há vários candidatos ao mesmo lugar, não é? Não é por candidatura, é cada um faz o seu trabalho. E por escolha pessoal do diretor? É o diretor que escolhe, daqui ele diz este. Mas é preciso uma vaga, ou seja, é tudo por vaga. Então, se não houver vaga, é impossível haver promoção. Quer dizer, agora, tu vais sair de Munique, vais para Viena, exato, na Áustria, a partir de setembro, vai vagar aquele lugar. Exatamente. Sim, mas não é obrigatório ser alguém da companhia que tome esse lugar. Pode ser convidado do exterior, pode ser convidado a preencher esse exato, lugar. Tal e qual como eu e a Margarita vamos para Viena e eu vou diretamente como principal e a Margarita como primeiro solista. Exatamente, nas mesmas categorias. Exatamente. Pode vir alguém e virá, neste caso para Munique, outros bailarinos que vêm diretamente como principais. Ou seja, não é necessário ser alguém da casa. Normalmente isso não acontece. Quer dizer, pode acontecer. É tudo uma escolha, é uma escolha do diretor artístico. E pronto. Já agora, quando é que vocês receberam essa notícia, esse convite? Quando é que isso foi? Para ir para Viena? Sim. Já há relativamente pouco tempo. Foi em abril do ano passado, nós entramos em contacto pela primeira vez com a Alessandra Ferri, que foi anunciada a ser nova diretora em Viena, diretora artística, a partir da temporada de 25-26. A próxima. Que é esta temporada começando em setembro e termina em julho. Junho de 2026. Sim, julho. Sim. Só que ela foi anunciada com 2 anos de antecedência. Porque já está depende, isso já é todo outro processo. E nós, na altura, encontrámos-nos com ela simplesmente e tivemos uma conversa sobre o que é que ela estava a pensar fazer em Viena. E o que é que ela nos podia oferecer. E o que é que exatamente, tendo em conta que nós ainda não tínhamos tido a promoção em Munique. Então isto acaba por ser um bocadinho uma conversa, não é que ela nos disse, olha, eu gostava de te ter na companhia. É um bocadinho mais devagarinho, olha, eu vou fazer isto em Viena. Só uma pergunta, ela teve essa conversa com mais bailarinos ou foram só nós não sabemos. Okay. Acaba por ser muito individual. Para quê? Para não causar até qualquer tipo de inveja? Ou não? Não, é porque questões profissionais o sigilo, o sigilo aí é muito importante. Porque as temporadas não são anunciadas até mais ou menos 6 meses antes de começarem. Até porque, mais uma vez, é uma carreira individual, não é uma carreira coletiva. Nós não temos representantes, é pessoa por si. Não tem agentes. É possível ter agentes. Vocês têm? Não, neste caso não. Mas também não preciso, basta o vosso talento. Normalmente, quando é conversas de profissão e de algo novo para a companhia, tem que normalmente ser a pessoa, porque a tua carreira é o teu nome, não é a carreira de um grupo. Exatamente, e os interesses que eu tenho e que a Margarita tem são diferentes, tal e qual
todos os outros bailarinos com que ela possa ter tido essa conversa. Então, lá está, acaba por ser ela mostra-nos um bocado o que ela está a pensar, os seus ideais enquanto diretora, nós pensamos um bocadinho sobre o assunto, voltamos a falar com ela, a dizer, olha, isto pareceu-me bem, o que é que será que podemos ter mais outra conversa, a mostrar interesse, então é assim um bocadinho... Um segundo round, não é? Exatamente. E tiveram? E tivemos, e no início de 2000 da temporada de 2024-25, ou seja, em setembro... Exatamente, nesta temporada, nós tivemos uma conversa com ela um bocadinho mais oficial, onde aí tivemos de lhe dizer, estamos interessados exatamente nisto, e ela nos diz, ok, eu vejo-te a ti como bailarino principal para começar na temporada connosco, e a ti, no caso a Margarita, como uma primeira solista. Nós também não tínhamos tido a promoção em Munique. Ainda não tínhamos sido promovidos em Munique. Então, nós aí dissemos, ok, queremos seguir em frente. E pronto, depois vêm todos os outros fatores pessoais. António, essa promoção foi uma tentativa de vocês permanecerem na companhia em Munique ou não? Não. Nós não acho que isso seja justo mesmo para as pessoas à nossa volta. Por mais justo que tenha sido a nossa promoção em Munique, eu acho que não existe, a carreira é muito curta para estar a cortar oportunidades também aos outros, só por um jogo de negociações. Nós fomos promovidos em Munique porque o diretor achou que nos devia promover. Até porque não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é como nós temos, já vem num sistema, já vem numa junção de oportunidades, de papéis, de que papéis nós fomos fazendo na companhia. Então não é agora eu quero te promover a ti, tem que haver um motivo. Exatamente. Até porque senão também não fica bem para o público socialmente, então politicamente também não fica bem, então tem que haver um motivo. O diretor, diretor artístico no caso em Munique, ele, para fazer promoção não é só a sua decisão, ele faz a decisão, apresenta ao diretor do teatro completo, ele tem que aprovar também, claro que aí depois é uma relação entre a confiança deles os dois, o que é que cada um acha, e depois daí é que se segue para a frente. O que é esta diretora da companhia? Como é que se chama a companhia? Em Viena. Viena é a companhia estatal de Viena. Sim. É a principal do país. Sim. O que é que ela viu em vocês para vos escolher? É difícil dizer isso porque ainda não trabalhámos muito com ela. Tá bem, mas ela já conhece o teu currículo, já conhece os teus prémios. Isso é uma conversa que, regra geral, não se tem muito com as pessoas com quem se trabalha, principalmente quando é uma questão de diretor e bailarino, porque é sempre... este é um bocadinho complicado, é um bocadinho como um professor dizer ao aluno todas as coisas pela qual ele acha que ele é bom. Mais ou menos, não. Eu acho que é porque... Ela vai descomplicar. Eu acho que é porque, aí está, a arte. O que é arte? O que é bom numa arte? Não se sabe, não é um desporto. Então, o diretor artístico é a visão que a pessoa tem para a companhia. O que é que... Por exemplo, eu posso gostar de uma garrafa de água e não saber porquê. Eu gosto, chama-me a atenção. Então... é a visão dela como diretora artística. Tá bem. Com Margarita, mas porquê eu e não a vizinha do lado? Porque há coisas que a pessoa gosta e não tem como explicar. E também porque eu acho que dependendo do repertório... podia explicar. Sim, mas acaba por não explicar porque não é, por exemplo, eu gosto de pessoas baixas. Então vou escolher, isto é um exemplo, né? Vou escolher tudo baixo. Não é assim que funciona. São sempre razões diferentes para gostar. Calma, deixa-me... Então, eu acho também porque... dependendo do que a pessoa tem na cabeça, do repertório que pode fazer, é como casting para um filme. Se eu tenho este filme, eu vou escolher as pessoas que mais se assemelham para poder fazer este papel. Mais àquele papel, exato. Não é? Neste caso não é só uma produção, é a linha de repertório que ela quer seguir. Então, para esta linha de repertório, eu vou escolher um bocadinho disto, um bocadinho disto e um bocadinho disto. Então, vou dizer pessoas que se encaixam nisto, pessoas que se encaixam nisto, pessoas que se encaixam nisto. Neste caso, é o que eu sinto que ela está a fazer com a companhia. Mas, no entanto, ela não nos disse exatamente o que é que ela acha que é o ideal para nós, ou o que é que ela mais gosta. E o que eu acho é que é uma questão de que, por vezes, mesmo os bailarinos gostam de ter algum poder sobre os diretores. Existe esse caso. E o facto... O que é puxar dos galões? Um bocadinho, porque há bailarinos que às vezes ganham um nome um bocadinho maior, ou conseguem puxar um bocadinho os cordões, ou
Ou já se conheciam. Normalmente os diretores já foram bailarinos. Exatamente. Então é uma forma também de, enquanto diretora, não se comprometer a 100%. Até porque, apesar de nós já nos conhecermos pessoalmente, não nos conhecemos a 100% profissionalmente. Então, diariamente. Ela, enquanto diretora, não sabe qual vai ser a nossa reação se ela nos disser o que é que gosta em nós. Se calhar, eu penso, ela gosta disto, então agora eu já não preciso de me preocupar com nada. Há todo o tipo de personalidade. E o que é que vocês, neste ano de 2025, lá um bocadinho mais para o outono, quais são as vossas expectativas para a capital austríaca? Nós esperamos especialmente uma ética de trabalho muito profissional e muito detalhista, muito perfeccionista e bastante direcionada ao lado artístico da atuação, de interpretação. E eu diria que essas são as nossas expectativas mais... De muito trabalho, de algo mais metódico, de algo um pouco... porque aquilo funciona num sistema diferente que trabalha-se, por exemplo, nesta produção e depois tem os espetáculos. Depois trabalha-se nesta produção, depois tem-se estes espetáculos. Então há mais tempo e mais... Ou seja, trabalho em função de... Tal, exato, por blocos. Então, 2 meses a trabalhar nisto, normalmente não é 2 meses, 1 mês a trabalhar nisto e dança-se isto. Enquanto que agora em Munique nós temos, por exemplo, um espetáculo agora e depois 2 semanas ou uma semana para trabalhar para outro e depois o anterior volta. É um pouco... Uma misturada. É uma mistura. Então, é bom para... Porque às vezes quando nós fazemos um papel numa altura... São desafios. Exato. E depois repetimos mais tarde, interpretamos de forma diferente. Mas em termos de organização de ensaios, acaba por ser tudo feito como um fast food, ou seja, não é bem fast food, não é isso que eu quero dizer, mas acaba por ser um pouco, uma pessoa tem que fazer e fazer e fazer, e pronto. Para ontem. Para ontem. E acaba por não dá tempo e não dá espaço para uma pessoa evoluir o máximo que consegue. Então, é uma forma de trabalho diferente, que posso não gostar, mas eu sinto que eu quero experimentar, que eu quero ter essa experiência para ver se eu me encaixo melhor nesta forma de trabalho ou não. E então eu acho que vai ser vai ser muito trabalho e bastante, como o António falou, detalhista. Olha, no concerto de Ano Novo, portanto no dia 1 de janeiro de cada ano, geralmente há sempre um segmento onde aparecem os bailarinos, não é? A acompanhar a Orquestra Filarmónica de Viena. Vocês vão poder aparecer nesses momentos? Já falaram nisso ou ainda não? Sendo sim ou não, não podemos dizer. Mas também não sabemos. Mas não é segredo de Estado. Não é segredo de Estado, mas a questão é que normalmente mantém-se um bocadinho em segredo para a flexibilidade da organização de elenco por parte do diretor e dos coreógrafos. Até porque há várias produções, há esse New Year's Concert e também há outros balés, outros repertórios, então nem toda a gente consegue estar a fazer tudo ao mesmo tempo. Então depende do que acontecer. Mas isso era muito bom, estás a ver? Este ano pode ser no ano a seguir, ou pode ser no outro ano. E se sim anunciar demasiado cedo e depois não acontecer, claro. Vamos por partes, não é? Mas também há o New Year Concert, depois também há o baile, que eles fazem um grande baile. Uma gala anual. Então, sem dúvida que há alguma coisa... Não, eu falava no concerto Ano Novo, que é aquilo que nós vemos na televisão, na RTP. Exato. Mas sim, sem dúvida, Viena é uma cidade cheia de cultura. O teatro é lindo. É uma capital. Neste caso, Munique é uma grande cidade, mas não é uma capital. Então, sem dúvida, não é Berlim. Não é Berlim. Então vai ser uma mudança, talvez não tão drástica como mudar de Leiria para Munique, sem dúvida que não, mas vai ser uma mudança também. Vai ser interessante. Olha, como é ver o bailado em Portugal a partir do estrangeiro? Eu acho que é inspirador, porque enquanto português eu acho que eu posso dizer que nós tendemos a achar sempre que o que está lá fora é melhor, em que em certos casos é verdade, mas outros que não. E não significa que, só por ser melhor lá fora, não significa que não seja bom aqui. E eu acho que, enquanto o ambicioso que eu sou, eu sempre sonhei em ir para o estrangeiro. Eu sei, porque na conversa que nós tivemos, quando tinhas 15 anos, já falavas nisso. Exatamente. Então, eu acho que, a partir do momento em que eu saí e
passei a conhecer o que é que significa realmente estar numa companhia, o balé profissional, aprendi a dar o valor ao que, neste caso, a Companhia Nacional de Bailado tem. E aprendi realmente a apreciar isso e acabei por me sentir um bocadinho mal por negligenciar o valor, exatamente, o valor no passado. Mas também não há como julgar, porque nós éramos crianças e também não é que o balé aqui em Portugal fosse tão promocionado. Também não há a cultura de ir ao teatro. Não há essa cultura, só temos a companhia aqui em Lisboa. E o teatro, estamos a falar de um teatro de uma forma geral. Exato, ir ao teatro. E não ao bailado em particular, não é? Por exemplo, em Munique, na Alemanha, que é onde nós vivemos agora, em cada cidadezinha há uma ópera. Boa ou má, há uma ópera. E as pessoas têm o hábito de, em vez de ir ao restaurante, irem ao teatro. Até que os intervalos são de meia hora e ninguém se queixa. As pessoas vêm uma parte, depois bebem alguma coisa, depois comem alguma coisa ali. Existem centenas de teatros pela Alemanha e sempre esgotados. Não interessa o que for. Então, essa cultura não há. Então, obviamente, nós em Portugal eu não tinha essa cultura. Mesmo que eu fosse da arte do balé, eu não tinha a cultura de ir ao teatro todos os fins de semana. Então, não há como julgar nós, ao crescer, não termos essa mentalidade e acharmos que lá fora é que é. Mas a partir do momento em que nós mudámos para fora, nós também começamos a entender que talvez Lisboa também é um pouco diferente de Leiria, de onde nós vimos. É uma cidade bastante maior, é uma capital, e que realmente as pessoas... Mas tem esses hábitos quase excluídos de amor pela cultura. Sem dúvida. Mas ver que realmente Portugal tem a sua bolha, por mais que seja pequena, que também do mundo do balé, e que não é levado da forma como podia ser, só por uma questão de não tentar. Eu acho que as pessoas realmente acham que não vão gostar e não se permite de vir ao teatro. Mas isso é preconceituoso? É preconceituoso, sem dúvida. E o que eu ouço muitas vezes é: eu fui ao teatro e agora estou viciada. Só que eu acho que as pessoas que vêm uma vez, vêm duas vezes e acertam no balé ou na produção que querem ver ou que se identificam, acabam por vir e voltar e trazer a família e não sei o quê. O problema é começar. Margarita, então, exatamente, a minha pergunta era então, o que é que as pessoas devem fazer para mudar esses hábitos? Tentar coisas novas. Esses hábitos, no fundo, hábitos de mentalidade. Eu sou uma pessoa que não gosta de fazer coisas novas. Eu gosto de repetir a mesma coisa. Sério? A rotina? Rotina. E eu, quando o António diz, não, vamos dar alguma coisa nova, eu digo sempre, ainda bem que fomos. E as pessoas aqui, eu sinto que tornam-se nessa mesmice, nessa vida do cotidiano, de que tudo sempre a mesma coisa, e deixam de tentar coisas novas. E vocês sentiram-se de alguma forma estrangeiros na Alemanha ou não? Não. Ou cidadãos europeus? Cidadãos europeus, sim. Porque realmente vivemos agora no centro da Europa e pegamos num comboio e estamos na Áustria, ou estamos em Itália, ou estamos na Suíça, ou na República Checa. É muito fácil de viajar. Então... É muito estranho às vezes quando quem vive, por exemplo, na Bélgica diz: eu vou almoçar a Paris. Exatamente. Mas Paris Paris está a 1 hora de distância de Bruxelas, de carro. Só quando nós não temos muitas vezes essa ideia, não é? Sim, é verdade. E realmente só depois de ir viver para o centro da Europa é que me apercebo do quão longe Portugal está do resto da Europa. Também porque não tem um comboio de alta velocidade, um TGV, um comboio bala. Sim, exatamente. Acho que nem de Leiria a Lisboa um comboio. Acho que de Leiria a Lisboa demora mais de comboio do que ir de Munique a Viena. Olha, se te pedissem, vamos ter uma reunião com o Ministro da Cultura para vos ouvir, o que é que vocês lhe diriam? Eu, antes de nada, o que é fácil falar, mas é difícil de cumprir, eu pediria para aumentar o orçamento nas artes e neste caso no balé, obviamente, mas nas artes em geral, porque eu acho que as pessoas têm muito a ganhar com as artes. Eu não queria aumentar o budget, não é? Eu diria. Dar mais visibilidade. Talvez
método de... eu sei lá, eu estou aqui a falar. Não, Margarita, estás a falar com o coração e estás a falar com experiência. E é muito importante, eu penso que isso, por exemplo, nós podemos falar no Ronaldo. A carreira do Ronaldo, ele tem 40 anos, chegou onde chegou, porque ele, tirando o Sporting nos primeiros tempos, nunca trabalhou em Portugal. Exato. Sempre trabalhou no estrangeiro. Eu também Isso deu-lhe uma visão do mundo muito diferente de quem só esteve aqui. Percebes? Ou até na Europa. Eu diria que tentar dar mais visibilidade, a tentar, de alguma forma, não patrocinar, mas levar o balé e, especialmente a companhia, a mais... Mecenas? Era preciso uns mecenas? Sim, e também o que eu diria é que não se pode levar a carreira do balé tal e qual como uma carreira normal. Ou seja, a parte como é que se diz, de reformar, não se vê jogadores de futebol. Deveria haver regras especializadas para o balé, para o mundo da vida de balé, para a profissão de balé, para facilitar a carreira dos que realmente estão aqui para fazer isso. E novas gerações, porque também eu acho que, pelo menos em Munique, o que se tenta é trazer público jovem ao teatro, que é o mais importante, porque é o público do futuro. Então, eu acho que se tendo um novo sistema dentro da companhia, podia também trazer pessoas mais jovens e levar para pessoas mais jovens, unir o público do teatro aos jovens, às escolas, aos universitários, a esse público. Ou seja, vocês no fundo são os privilegiados, porque desde os 4 e dos 6 anos que estão dentro desse universo, embora pela mão de uma pessoa cubana. Sim, nem sim. Portuguesa é. Sim, mas sem dúvida eu sinto, só para fechar aqui este tema, que se tem que entender que o balé não é uma carreira como qualquer outra, ou seja, tem que haver as suas exceções tal e qual como deve haver no futebol, eu não conheço muito, mas... Até porque é uma carreira de desgaste rápido. Qual na vossa opinião, qual é o prazo de validade de um bailarino? Eu diria... Média 35 anos? 30, talvez um pouco mais. 37 e não, muito mais. Portanto, ainda tens 17 e tu tens 15. Não, 17. Não, 17 anos. Não, sim. Para completar. Exato, sim. Estou a fazer bem as contas. Acho que sim. Há bailarinos que dançam até mais tarde. Até mais tarde, tudo depende das condições do corpo, conforme, mas realmente dançar é difícil depois, na minha opinião. Agora estão a fruir, não é? Sim. Temos que utilizar o tempo enquanto somos jovens e utilizar o nosso corpo da forma que nós realmente podemos. E essa, na verdade, essa foi a grande razão pela qual nós decidimos ir para Munique, que foi para poder utilizar as oportunidades enquanto somos jovens e dançar aquilo que podemos, porque lá está, a carreira de um bailarino é muito curta e é muito desgastante e é difícil. Por isso é que é de desgaste rápido. Exatamente. Não é? Assim, atenção, há gente que dança até mais tarde, eu não quero dizer que não é possível. Exatamente. Tá bem, mas ninguém quer E há gente boa ninguém depois. quer ver um bailarino a cair da tripeça, não é? Não, mas eu não diria que tem que cair. Eu diria que há gente com mais idade que realmente é capaz de dançar ainda melhor. Mas eu estou a falar regra geral para uma pessoa desfrutar. Mas não quer dizer que há pessoas que conseguem dançar até muito mais tarde. Mas não dançam tudo, não fazem qualquer balé a saltar Torna-se mais difícil, obviamente, com o tempo. Mas não quer dizer que é impossível, atenção. Mas é uma coisa que eu gostava de perguntar, onde é que entra a maternidade e a paternidade no meio desta vossa profissão? É difícil. Eu acho que é um tema Mas difícil. pensam nisso? É algo que vocês já conversaram ou ainda nem sequer chegaram a esse ponto? Não, sem dúvida, porque é um tema Vão que casar se um dia tem- deste ou... Se Deus quiser, Talvez. António! se tudo correr bem, sim. Mas... Sem prazo de validade. Sem Não, data. somos Sem muito data, sem jovens. data. Sim, mas eu acho que é uma questão que, especialmente para as mulheres, é um pouco mais difícil e que há de tudo. Há pessoas que preferem engravidar mais cedo e o corpo volta mais rápido quando se é mais jovem, mas depois é mais carreira com um filho que torna mais difícil. Há pessoas que acabam por engravidar já no fim da carreira, depois fazem pouco e depois deixam. Há pessoas que deixam e só depois é que engravidam. Então depende um pouco. E também eu sinto que, como lá está, o balé não é como outro desporto, que
4 em 4 anos aos Jogos Olímpicos, de não sei o que ao Europeu. Não é algo metódico. As oportunidades vêm dependendo do diretor artístico, dependendo da sorte, dependendo... São momentâneas. São momentâneas. Por exemplo, um diretor não passa muito mais, é como um mandato de um presidente, não passa muito mais de 8 anos. Então... Isto se for reeleito, atenção. Exato. Então, para um segundo mandato. Exato. Há casos em que as pessoas ficam 15 anos. Mas são raros. Os contratos são de 5 anos, não mais. Depois tem que ser, vamos dizer, reeleito. Então torna-se do que é que está a funcionar nesta altura. Então, se estamos a ter uma oportunidade, se eu planei ter filhos, vamos dizer, em 6 anos ou 5, jovem, mas depois de repente, quando eu quero ter filhos, vem uma secção de oportunidades que eu realmente não quero perder. Talvez eu pense, não, se calhar, então vou ter filhos mais tarde. E começas a ponderar. Então, é um pouco, tem que se viver dia a dia. É verdade. Então e o papá, António? É assim, para os homens é mais fácil, não é? Nós podemos continuar a dançar na mesma. Está bem, os netos e para os teus pais, como é que é? Então, quando for. Eu quero filhos, eu quero filhos e os meus pais querem netos, mas lá está, é quando for. Neste caso eu estou com a Margarita e depende de quando é que ela sentir que for melhor e eu acho que enquanto homem eu tenho que estar aberto a essa opinião, não sou eu que decido. Claro, isto é 50-50, não é? Exatamente. Olha, uma última pergunta, eu tenho tanta pena de ter que terminar, mas vocês têm mais que fazer, não é? Do que me ouvir. Quando, por exemplo, no Lago dos Cisnes, ao corpo de baile, está a ver ali a solista, o que é que elas estão a pensar nessa altura? Estão cheias de inveja? Eu acho que não. Não? Porque elas são suficientemente profissionais para não pensar mal, entre aspas, da primeira figura, da primeira bailarina? Claro, porque senão... Primeiro porque a maioria das bailarinas principais também foram corpo de baile. E é um processo normal. Não é obrigatório. Não é obrigatório, mas a grande maioria. Nem que seja por, sei lá, ter 4, 5 espetáculos. Toda a gente acaba por ter essa experiência. O que é uma bailarina principal sem o corpo de baile? Nada. Não há história, não há nada. É como ter um filme e só ter a personagem principal. O que é que há? Nada. Então, toda a gente faz a sua parte e realmente eu acho que dá para desfrutar mais quando se é corpo de baile. É? Sim, porque não há pressão. Há pressão, mas não há aquele nervosismo. O foco de luz, não é? Exato. Eu acho que é desgastante. É mais desgastante ser principal e acho que uma pessoa acaba por se cansar mais rápido. Porque é aquela pressão, é aquele estilo de vida, estão a olhar para ti, é os nervos, é quando realmente fazes o corpo de baile, tu estás ali a interpretar, especialmente quando tu amas o que fazes, tu estás só a interpretar, estás só a viver, estás só envolvida naquela personagem e eu acho que o corpo de baile é a parte mais bonita e mais importante, principalmente no baile como o Lago dos Cisnes. O corpo de baile é a magia do balé. Eu dei esse exemplo, não é? Sim, é a magia do balé. Ser parte do corpo de baile é uma sensação incrível. É fazer parte de um grupo. A nossa vontade como ser vivo ou como humano é querer pertencer a um grupo, ser social. Então, é muito... Mais familiar. É mais familiar. Essa ideia que se tem do balé, por ser um ambiente geralmente mais feminino e cheio de egos também. Cheio de egos. As pessoas começam a julgar sem realmente... Só para fazer história, só para criar assunto e drama. E acho que lá está, volta um bocadinho à ambição de cada um, acaba por ser muito pessoal. E eu gosto muito de falar desta história do único papel de corpo de baile que eu fiz, que foi nos meus primeiros espetáculos na companhia, quando eu tinha 18 anos. Eu lembro-me de desfrutar ao máximo os espetáculos, que na altura era... Aliás, eu fiz isto porque tive que aprender um papel porque alguém se lesionou. E eu aprendi o papel e foi super divertido, super bonito, que era Diamonds de Balanchine com música de Tchaikovsky. E eu lembro-me de desfrutar tanto de estar ali com os meus colegas e a olhar nos agradecimentos para o par principal e eu pensar assim, um dia quero ser eu, mas nunca com inveja, mas porque eu sou uma pessoa ambiciosa. Exato. Então se a tua ambição é tal,
não vais ficar por Viena. Para já sim. Não sei. Queres ir até o American Ballet Theatre ou talvez enquanto convidado, ou Covent Garden ou Paris, Ópera de Paris, por exemplo? Sem dúvida. Essas três companhias são três companhias onde as quais eu quero dançar com a companhia. Obrigado. Seja como convidado. E eu disse-te, estás a ver isto? Não está nada combinado. Não. Essas três são as grandes três companhias nas quais eu quero dançar, nem que seja como convidado. Não significa que eu obrigatoriamente vá para lá, faça parte da companhia, mas gostava de ter o prazer e esse reconhecimento dessas companhias. Até porque, volta-me a ver, nem tudo é só balé, ou seja, também há a vida pessoal e o lugar onde uma pessoa mais se vê. Não, então, será que querer juntar-se a uma companhia é tão grande como o estilo de vida? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gostava de viver nos Estados Unidos, então por muito que sonhando que viesse essa oportunidade, eu talvez não fosse algo que eu gostasse de me mudar para viver lá, tendo em conta também a situação política. Mas em Nova Iorque é o centro do mundo, esperando que não haja mais ninguém. Mas não, a mim não me chama para viver, não é um lugar que me chama a atenção. Então, até que ponto é que eu deixaria, talvez, vamos dizer, neste caso, Viena, para me juntar a um lugar onde, ok, o teatro, a companhia é algo de sonho, mas o estilo de vida não é o que eu quero. Então, é um pouco, o convidado é uma coisa diferente. O convidado vai-se lá, dança-se uma produção. Como aconteceu agora, em abril com a Companhia Nacional de Bailado. Vocês vão voltar rapidamente, e para terminar, vão voltar para Portugal como convidados? Esperemos que sim. Nós gostaríamos muito. Basta um convite, não é? Exatamente. Olha, muito obrigado mais uma vez. Gostei muito de te rever, António, e de te conhecer, Margarita. As maiores felicidades e provavelmente aqui ou no estrangeiro nós vamos ver, aplaudir, chorar e sonhar convosco, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado.